Salve, salve família Arena! Salve, salve areneiros e areneiras! Estamos aqui para mais um vídeo de análise de jogo. Vamos falar sobre esse Vitória 1, Grêmio 1, jogo diretamente no Barradão. Nós fizemos a transmissão, inclusive, com a narração de João Andrade, Thiago Luiz na reportagem, Eder Mota participou, Marcelo Góes também participou. E nós estivemos lá para poder comentamos sobre a partida, fizemos toda a resenha. A resenha foi massa, 7 horas de transmissão, foi espetacular. Sábado voltaremos de novo, só que dessa vez transmissão diretamente do Castelão. Ou Castelão não, lá no Presidente Vargas, Vitória e Ceará. Então já convido você a acompanhar. Mas hoje a gente vai falar a respeito de Vitória e Grêmio, este Vitória e Grêmio. Mas antes, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Compartilha, hype esse vídeo. Tá vendo essa meta aqui em cima, ó, de 32 mil? Pois é, dá aquela ajudada. Vamos deixar o like e ajudar a gente chegar nessa meta, né? Vamos falar sobre esse Vitória e Grêmio no jogo de ontem, que o Vitória acabou saindo com um ponto, né? Um ponto que poderia ter sido três facilmente, né? Pelo volume de jogo que o Vitória teve. Primeiro tempo, o time do Vitória jogou melhor, não foi muito bem, como o Carpini falou na coletiva. O Carpini disse que o Vitória foi muito bem, não foi muito bem. Porque justamente faltou a jogada que a gente precisa, né? A finalização que bota o goleiro para trabalhar, a finalização que bota a bola no gol. E o Vitória não teve isso, no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou um pouco o Carlinhos, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. Em geral, o Vitória não fez uma partida tão tenebrosa assim, já fez partidas piores. Só que a sensação que passa para o torcedor é que o Vitória não evolui. Os erros são sempre os mesmos, as reclamações são sempre as mesmas e quase sempre quase sempre, a questão da finalização, da falta do poder ofensivo para transformar o volume em gols. Nesse jogo específico contra o Grêmio, o Vitória pela primeira vez conseguiu entrar com qualidade, com velocidade no último terço. O Vitória teve boas jogadas de linha de fundo, teve boas jogadas por dentro, criou situações para o centroavante finalizar, só que o nosso centroavante não é dos melhores, né? O Janderson não consegue jogar bem como centroavante, consegue ir mais ou menos ali como ponta, como centroavante realmente ele não consegue ir bem, não consegue ganhar duelo do zagueiro, não consegue antecipar para fazer gol. E teve algumas situações que era basicamente ter um centroavante, um cara de área, um referência para poder botar a bola pro gol, e o Vitória não teve esse cara. E acabou sendo penalizado, né? Justamente numa bola parada. Diferentemente das outras bolas paradas, antes de continuar a análise, eu vou trazer logo as estatísticas, né? Já colocar aqui na tela as estatísticas para a gente conversar. Mas a questão da bola parada, diferentemente das outras bolas paradas, que foram situações de quase sempre ali táticas, né? Bola no primeiro pau, bola no segundo pau, um desvio que mata a jogada. Nesse jogo em específico, o Carpini fez uma marcação individual no Wagner Leonardo. Obviamente, já conheceu o poderio ofensivo de Wagner na bola parada, né? E a opção dele foi colocar Ronald para ser o cara da jogada individual. Assim, de certa forma, até dá para entender a ideia do treinador rubro-negro, porque Wagner, ele não é um cara que sobe plantado, né? Wagner, ele precisa do impulso. Então, geralmente, ele vem de trás. Então, talvez a ideia dele fosse realmente bloquear o Wagner na subida. E ele colocar um jogador mais rápido ali para fazer o bloqueio. Só que assim, existe um grande problema nisso aí, né? Você tá colocando um jogador de 1,71 m, que é o Ronald Lopes. A gente vai falar individualmente de cada um. Para poder marcar na individual, um jogador de 1,86 m, que é o Wagner Leonardo. Ou seja, por mais que o Wagner venha na velocidade, por mais que o Wagner precise de velocidade para poder se impor diante do seu adversário, por uma vantagem de altura, o Wagner vai ganhar esses duelos. Não deu outra, né? Na bola que realmente foi no cruzamento, o Grêmio criou muito pouco diante do Vitória, mas na bola que foi no gol, na bola que realmente colocou o Wagner no jogo, adivinha só, ele subiu livre, conseguiu ganhar do Ronald na velocidade,
cabeceou para o meio da área, aí o Gemerson apareceu livre para poder finalizar. O Emerson, o Denilson, na verdade, apareceu livre para poder finalizar e marcar o gol do Grêmio ali por volta dos 20 minutos. O Vitória seguiu insistindo. Na verdade, não foi, me equivoquei, acertei, me equivoquei e voltarei de novo. Não foi o Denilson, foi o Gemerson realmente que marcou o gol pro time do Grêmio. O Grêmio seguiu atacando, o Grêmio seguiu se defendendo. Teve mais algumas situações de bola parada, mas só. O time do Grêmio no primeiro tempo não foi um time do Grêmio muito presente no campo ofensivo. Por outro lado, o Vitória foi um time que teve oportunidades. Mosquito não aproveitou bem. Eric muito desgastado para poder fazer essa puxada de contra-ataque. Teve algumas situações em que, inclusive, ele teve a opção de repente dar um passe em Claudinho para poder fazer com que o Vitória chegasse na frente com mais qualidade. Mas o Vitória que não conseguiu realmente finalizar a gol, no sentido de botar o Thiago Volpe para trabalhar. Aí no segundo tempo, o Carpini resolve colocar o time para cima. Aquilo que já tinha acontecido na temporada passada, acontece de novo, e Carpini tem isso, afirma isso, né? Trabalha com isso. O Vitória no primeiro tempo é um time muito mais cauteloso, um time muito mais defensivo, um time muito mais seguro, o famoso freio de mão puxado no primeiro tempo, mesmo jogando no Barradão, e no segundo tempo ele libera o time e coloca o time muito mais ofensivo. E não deu outra, né? No segundo tempo, ele tira Eric Mosquito, coloca Carlinhos na referência, coloca o Fabri também, Janderson vai pro lado do campo, Matheusinho vai pro outro lado, Vitória começa a empilhar cruzamentos para a área, começa a insistir na bola de lado, sobretudo pelo lado direito, com Claudinho, Matheusinho e Fabri. O Vitória começa a botar a zaga do Grêmio sob pressão, tem volume de jogo e aí consegue marcar o gol justamente numa bola parada. A partir do gol, o Grêmio consegue se equilibrar. O Mano Menezes começa a fazer alterações. O Grêmio consegue se equilibrar no jogo e também cria boas situações. Inclusive, em uma bola parada que o Wagner Leonardo novamente ganha do Ronald, só que dessa vez ele cabeceia no meio do gol, o Lucas Arcanjo defende. Depois o Lucas teve duas finalizações cara a cara, uma inclusive a segunda. Eu achei que ele poderia ter espalmado para frente, mas foi uma bola realmente forte. Vou fazer a minha culpa para ele. Mas na jogada seguinte, o Aravena, me parece, acaba finalizando para cima. Só que o Vitória, a partir do momento que fez o gol, o Vitória tomou um posicionamento realmente de segurar o resultado. Tanto que o Carpini tirou o Mateuzinho e colocou o Ricardo Hiller, fechou o time para poder realmente garantir um ponto. Acho que tinha campo, tinha condição do Vitória atacar mais, pressionar esse time do Grêmio, que não era um time um time de sete cabeças, não era um time dificílimo do Grêmio, não. Era um time do Grêmio que o Vitória poderia ter feito um resultado muito melhor do que fez. É realmente a oportunidade do Vitória fazer os 3 pontos e sair, se afastar, não sair da zona, o Vitória se manteve fora da zona, mas se afastar, né? O Vitória ia para a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, primeira página do campeonato, o negócio era outro. Mas infelizmente o Carpini acabou adotando uma postura de se segurar mais. Antes de falar sobre as estatísticas, eu vou trazer dois detalhes. O primeiro, logo depois do primeiro gol, o Carpini ficou muito irritado com a marcação da bola parada, esbravejou, socou a placa de publicidade, falou com o Stefano revoltado pelos erros de marcação do Vitória. E o segundo foi que logo depois do gol do Grêmio, logo depois do gol do Vitória, Vitória estava com posse de bola e tal, ele pediu pro Lucas Arcanjo dar uma segurada, dar uma maneirada, para não colocar intensidade no jogo. Então acho que Vitória poderia ter apertado mais. O Barradão estava com ambiente para pressionar, para gritar o tempo todo. E o Vitória demonstrou que tinha a condição de pressionar o time do Grêmio ao ponto do time do Grêmio de repente sair com o resultado positivo do Barradão. Não seria nenhum absurdo. Agora, o Vitória esbarra nas mesmas dificuldades dos outros jogos. Vitória não consegue finalizar, não consegue gerar volume de finalização. Na estatística vocês já estão vendo aí. Vitória não consegue transformar o volume de jogo em finalização. Porque falta justamente esse cara, falta o camisa 9, a gente fala toda live, todo vídeo a gente fala isso, e realmente falta. Próximo jogo teremos aí a estreia do Renato Kaiser, para ver o que é que muda nesse time do Vitória. Não sou tão extremista de pedir a saída de Carpini, de simplesmente lavar as mãos, não. Acho que Carpini diante do cenário do mercado atual brasileiro, ele segue sendo a melhor opção para o Vitória.
Só que falta um pouco de evolução nesse time do Vitória, né? Falta um fato novo. Talvez seja um fato novo, o Vitória ter criado mais situações de jogo. Pode ser. Vamos analisar diante do Ceará, né? Não tem pressão hoje para poder sair, não tem movimentação para poder sair. A diretoria segue dando suporte a ele, segue dando apoio a ele, então não existe movimento fora Carpini. Ele foi até perguntado isso na coletiva, né? E ele falou que realmente não tinha nada, porque realmente não tem movimentação nenhuma. Também não vejo nenhum sentido de ter que tirar a Carpini, porque o Vitória não. O Vitória apresentou algumas novidades, né? Uma das novidades do jogo de hoje, por exemplo, foi entrar de PP no lugar de Baralhas. Aí, muita gente vai dizer, mas pô, Ítalo, mas ele sacou Baralhas por uma questão física. De fato, ele sacou Baralhas por uma questão física. Só que ele poderia ter colocado Hiller, né? Deixaria o meio campo muito mais burocrático. E você viu a diferença de que é um PP no meio de campo para poder acelerar essa bola, dar passe vertical, buscar a bola em profundidade. Ele tentou acionar pelo menos umas 2 ou 3 vezes o Janderson na velocidade. Só que numa Janderson não acreditou, achou que estava impedido e não foi para a bola. Na outra, até o Janderson conseguiu enxergar bem na bola, só que a marcação chegou junta. Então é diferente você ter um volante que joga de cabeça erguida, um volante que sai pro jogo, que tem um passe vertical, que acelera a transição. O Vitória foi muito mais fluido na transição do que você ter o William Oliveira e Ricardo Hiller que atrasa essa transição. São jogadores que marcam bem, que tiram bem espaço, só que na hora de fazer a transição, o Vitória fica limitado. Na hora de sair pro ataque, o Vitória fica limitado com eles, porque são jogadores mais burocráticos, né? O passe seguro para eles é muito mais. Eles não arriscam o passe, né? Tem que ser passe lateral, no máximo ali uma investida de bola, uma bola longa, mas nada de passe vertical para colocar o atacante no gol de profundidade. Enfim, eu acho que isso foi a cara do Vitória. Para o jogo, tem margem para evolução, acho que dá para evoluir ainda, não tem desenvolvimento fora Carpini, mas é preciso se ter evolução, sobretudo no jogo contra o Ceará, que será no próximo sábado. Sobre as estatísticas, o que é que a gente tem de novo aqui do Vitória? Primeiro, o Vitória criou 14 finalizações e só sofreu 11, um jogo muito mais equilibrado, né? O Vitória, o Lucas Arcanjo teve 7 defesas, enquanto o Grêmio teve apenas 2 defesas. Ou seja, o Vitória finalizou muito, mas botou o goleiro pouco para trabalhar, né? Posse de bola, o Vitória teve mais posse de bola, mas não foi grande coisa assim, foi uma diferença ali de 5%. O Grêmio teve mais gols esperados, inclusive, do que o Vitória. E outro detalhe que eu não acabei não trazendo aí, mas o Grêmio das 11 finalizações acertou 8 e o Vitória das 14 acertou apenas 3 no gol. Finalizações dentro da área. O Vitória teve 14 finalizações gerais e 10 dentro da área. Enquanto o Grêmio teve 11 finalizações e 7 dentro da área. Ou seja, o Grêmio teve muita finalização dentro da área, colocou o Lucas Arcanjo para trabalhar muito mais em termos de defesa. E com relação aos cartões amarelos, o Claudinho escapou de ser expulso. O Carlinhos poderia ser expulso, porque ele cometeu uma falta, fez uma falta feia em Thiago Volpe, depois fez uma outra falta no meio campo e acabou escapando de ser expulso. Então o Vitória tem que ficar atento a isso. Sobre posicionamento médio do jogador, tem uma coisa interessante, né? O Mosquito acabou sendo o jogador mais agudo do Vitória no posicionamento médio, né? Você vê nitidamente que o time foi organizado ali atrás, a linha defensiva foi bem organizada, os dois volantes, o PP segurando um pouquinho mais, o Ronald sendo o segundo volante, Matheusinho um pouco mais à frente. O Janderson, ele não aparece na posição média como centroavante, né? Ele aparece muito mais como um meia, podemos assim dizer, e o Mosquito e Eric realmente jogando ali mais pelo lado, se for posicionamento médio dos jogadores rubro-negros. Seguinte, vamos falar sobre a outra tela, né? Que é sobre as notas dos jogadores do Vitória. E tem coisas aqui interessantes a se falar, inclusive. Primeiro, daqui a pouco eu vou dar minhas notas. Daqui a pouco a gente vai trocar ideia sobre as minhas notas, vou pontuar todo mundo. E aí eu gosto quando vocês me cornetam, porque fica um negócio interessante. Mas é o seguinte, o que foi que eu vi aqui e me parece que essas notas, eu acho que alguém calibrou alguma coisa errada, né? O Arcanjo, ok, foi de fato o melhor jogador do Vitória, em geral, né? Acabou salvando o Vitória ali em 2 oportunidades. Eu achei o partida de Ronald melhor do que foi avaliado. Acho que 6.7 não traduz o que o Ronald jogou. Assim como 6.1 de PP, obviamente não foi isso. O PP não foi o pior jogador do Vitória, mas nunca,
mas nunca. O Janderson levou um 6.6. Então, vocês veem que alguma coisa aí estava mal calibrada, né? Jamerson, ok, fez um bom jogo. O Eric poderia ter feito um jogo melhor, mas não foi um jogo de 7.4, nunca. Mateuzinho, acho que poderia ter entregado mais, não foi um bom jogo de Mateuzinho hoje. A zaga para mim foi ok. Lateral direito, Claudinho sofreu muito com o Christian Oliveira. Muito com o Christian Oliveira. Sobretudo na primeira etapa. Claudinho, Christian Oliveira foi um ponta bem agudo pelo lado esquerdo. Direto causou dificuldade. O Claudinho, algumas oportunidades, inclusive foi salvo pelo Lucas Halter na cobertura, porque ele não conseguiu marcar e ele só teve respiro no segundo tempo, quando o Christian já estava cansado e passou para o lado esquerdo de ataque. Enquanto ele estava no lado direito, o Claudinho passou aperto. O Claudinho foi o tempo todo, e somente no final, quando ele estava mais cansado, o Claudinho começou a ganhar alguns duelos, né? Fora isso, o Claudinho teve dificuldade para poder ganhar do Christian Oliveira. Não foi um bom jogo assim de Claudinho. Ofensivamente, ele se mostrou mais, foi mais um lateral, chegou mais no fundo, só que ainda assim, alguns cruzamentos dele muito fortes, quase sempre buscando o segundo pau, não foram bons cruzamentos para dentro da área para fazer, botar a zaga realmente para trabalhar. Foram cruzamentos muito ruins de Claudinho, então não foi um jogo para 7.3 não. Acho que a nossa nota de Claudinho foi bem mais baixa. Com relação aos jogadores que entraram, o Carlinhos, ok, se justifica o 7.2 pelo gol. Fabri, ok, dá para se fazer um 7.2 ali, dá para se fazer um 6.9, 7.2 eu acho muito. Baralhas ficou sobrecarregado muitas vezes porque o Ronald já estava cansado e o Grêmio estava vindo muito para cima, mas entrou ali, fez algumas coisinhas, x6.6 ficou ok, e o Lucas Braga 6.5 acabou entrando bem no finalzinho, 74, acabou pegando a nota ali ok, nada de espetacular não. Mas de resto, eu acho que para mim as notas aí de PP, a nota de PP, o Mosquito tá correto, acho que foi isso aí mesmo, a nota de PP eu achei muito baixa, a nota de Claudinho achei muito alta, a de Eric também achei alta, a de Janderson achei alta, poderia ser mais baixa, e a de Ronald poderia também ser mais alta. Dito isso, vamos para a minha nota, né? Porque obviamente eu tô cornetando dos outros, agora eu tenho que me colocar na Berlinda para que vocês agora digam assim, Ítalo, sua nota tá totalmente errada. Eu gosto disso, né? Mas antes de falar de nota errada, vamos falar sobre os nossos anunciantes. Primeiramente, falar sobre ela, a Fufone, parceira aqui do Arena no canal. Você tem agora o cupom de 50% na capa personalizada, mas somente compra pelo site. O link está aqui na descrição. Ou você utilizando o cupom Arena20, você ganha 20% de desconto nas 3 lojas, né? Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e também no Parque Shopping. O outro parceiro aqui também do nosso canal é o Cartola Tático. Para você que está passando mal aí no Cartola, assine o plano de sócio, apenas R$ 50 no Pix. Entre em contato através desse WhatsApp que está aí na sua tela. Lá você tem ranking de valorização e cálculo, como valorizar. Você tem indicação de jogadores por posição. Você tem estatística de scout de todos os jogadores. E você tem também chances de gol e mapa de gol. Isso aqui é somente um resumo, né? Tem muito mais coisas lá no Cartola Tático. Mandar um abraço pra galera lá do Cartola. E seguinte, agora eu vou me colocar na linha de tiro. Agora eu vou dar as minhas notas nessa partida aí de Vitória e Grêmio. Primeiramente, Lucas Arcanjo, pra mim 7.5, melhor jogador em campo do Vitória. Embora tivemos o lance lá que ele acabou socando pra frente, com um chute forte eu vou relevar, mas enfim, fica aí com um detalhe, mas Lucas Arcanjo realmente tem feito partidas seguras do Vitória. Muito segura no Vitória. Então eu tenho gostado do Lucas Arcanjo. Claudinho, o SofaScore deu 7.3. Eu acho muito 7.3. Vou dar uma nota de 6.7 para ele. Não foi um bom jogo hoje de Claudinho. Lucas Halter, vou repetir a nota lá do SofaScores. Acho que 6.9 tá de bom tamanho. O Zé Marcos também, vou repetir a nota do SofaScore, vou dar uma nota 7 para ele também. Ficou de bom tamanho. O Gemerson tomou a nota 7.4 lá também, tá muito de bom tamanho, embora defensivamente ele não teve muito trabalho, foi o cara que deu assistência, então vou repetir essas notas. O PP nunca foi 6.1, nunca. Um cara que conseguiu sair de trás com velocidade, conseguiu chegar na frente com velocidade. Defensivamente, até quando ele teve perna, ele conseguiu sustentar bem o meio de campo do Vitória.
Deu uma falta, fez uma falta feia em Igor Serrote? Fez, de fato, foi uma falta desnecessária. Lateral, bola lateral, não tinha necessidade realmente de fazer aquilo baixa a nota dele. Mas 6.1 para ele é muito. Vou dar uma nota de 6.9 para o PP. Se você achar errado, se você achar que não é isso, comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião sobre Baralhas. Baralhas ganhou a nota 6.5 do SofaScore. Eu vou repetir a mesma nota para ele. Não vou alterar a nota do Baralhas. Ronald, ele tomou 6.7 do SofaScores. Não vou dar essa nota pro Ronald, não. Vou dar uma nota 7 para Ronald. Ronald foi bem no jogo. Bem no jogo. Tem se garantido como titular nesse meio campo do Vitória. Ele tem garantido bem. Hoje ele foi exigido defensivamente e correspondeu. Ofensivamente entrega mais opções ao ataque. Então acho que Ronald está se garantindo cada vez mais aí como camisa 9. Embora no gol, muita gente vai dizer mais Ítalo. Ronald que estava na marcação individual de Wagner. Ok, concordo totalmente com você. Só que não era a responsabilidade de Ronald, né? Pelo amor de Deus, botar Ronald pra marcar Wagner Leonardo, aí seu Carpini comeu bola, né? Eric tomou a nota 7.4 do SofaScores, eu acho muito pra ele, mas vou dar uma nota 6.9 pra ele, fez um bom trabalho ali pelo lado. Deu opção, chegou bem na frente, fez uma partida melhor do que Mosquito, inclusive. O Fabri tomou a nota 6.6 lá no SofaScores, ou 7.2 na verdade no SofaScore, vou dar uma nota 7 pra ele. Bagunçou pelo lado direito, foi o cara realmente da puxada de contra-ataque, deixa eu ver se salvou, salvou. Foi o cara da puxada de contra-ataque, botou fogo no jogo. Sabemos que tecnicamente não é esse craque todo, mas ele consegue botar fogo no jogo, consegue bagunçar quando ele entra no segundo tempo. Acho que ele é mais útil, inclusive, estar no segundo tempo do que no primeiro por enquanto. Mas o Fabri acabou fazendo o jogo ok, bagunçou bem. O Mateuzinho tomou 6.5 no SofaScores. Eu acho pouco. O Mateuzinho podia tomar um pouquinho a mais. Vou dar uma nota 6.7 para ele. Gosto do Mateuzinho. Faz, como sempre, é o cara destacado, mas na partida de ontem poderia ter participado mais da partida. Não demorou ali uns 10, 15 minutos para começar a ser mais efetivo no jogo, poder entrar mais acordado. O Mosquito, esse aí, eu só não vou dar a pior nota para ele, porque o Janderson conseguiu ser pior, né? O Janderson volta a não ganhar duelos de novo, né? Não vou dar o pior de campo para ele, a pior nota de campo para ele por conta do Janderson, mas Mosquito não foi bem no dia de hoje. E teve a oportunidade de ir por contra um, poderia ser mais ofensivo, e tinha o apoio do Jamerson, tinha o Mosquito ao lado, o Matheusinho ao lado dele, acabou produzindo muito pouco ofensivamente. Deixa eu ver aqui uma coisa. É isso mesmo, né? É o Mosquito. Peguei certo? Peguei certo, é o Mosquito mesmo. Vou dar uma nota pro Mosquito. O Mosquito tomou 6.3 no SofaScores, né? Eu vou seguir esse 6.3 no SofaScores. Vou manter a mesma linha. O Carlinhos que entrou no lugar dele. Vou dar uma nota 7 para Carlinhos. Dou uma nota 7 para Carlinhos. Marcou o gol do Vitória, né? Afinal de contas, não tem como dar uma nota tão baixa assim para ele, não. Mas Janderson. Isso aqui realmente fica ruim para você. Não ganhou duelo de novo. Não foi participativo. Acho que Janderson ele poderia entregar mais, só que não é a dele jogar como centroavante. Aliás, eu dei uma nota 6 para ele como centroavante, né? Como ponto ele conseguiu ajudar um pouquinho mais. Vou dar uma nota 6.5 e deixar o Mosquito ser o pior em campo. Ok. Esqueci que ele fez segundo tempo praticamente como segundo atacante, né? Ou como jogador de lado. Como jogador de lado, ele acabou ajudando mais do que como centroavante. Como centroavante, Janderson não consegue ajudar, ele não ganha duelo, tem dificuldade para atacar a bola, não é um centroavante que incomoda o zagueiro. A bola passou pelo menos umas 2 ou 3 vezes ali próximo da grande área e ele não conseguiu finalizar. Então acho que o Janderson de centroavante não dá, mas o Janderson como ponta ele acaba ajudando mais do que como centroavante, né? Então como ponta, por ele ter jogado de lado, eu vou dar uma nota 6.5 para ele. Eu sei que você vai conectar, mas Ítalo, você deu 6, depois deu 6.5. Eu tinha me esquecido que é 6.5, foram 7 horas de jornada, então me desculpe porque às vezes o cansaço bate. Sobre Lucas Braga, ele tomou 6.6 lá, né? Eu vou repetir o mesmo 6.6 para ele. Não foi uma partida espetacular dele, não. Fica na média. Com isso aqui, Lucas Arcanjo ficou com o melhor em campo, 7.5. Fiz a correção ali do PP de 6.9, Ronald também um 7. E o Mosquito repetir como realmente o pior campo acabou sendo o Mosquito e não o Janderson. Então, para mim, as notas
são essas. Se você achou que eu errei, se você não gostou da nota, comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião, mas venha trazendo realmente seu embasamento, a sua corneta na maior tranquilidade, porque aqui o Arena do torcedor tem espaço para falar, afinal de contas, o Arena é de torcedor para torcedor. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, esqueceu de deixar o like, então deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, hype esse vídeo. E o seguinte, bota isso aqui para girar, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Bota isso aqui para girar. Faz isso aqui girar, que eu quero ver. Fechou? Tamo junto. Até amanhã e já fui!